das empresas, para a gente seguir adiante e apresentar, termos no final bons projetos para dentro dessa parceria BNDES e Embrapi. Já está autorizado aqui, já está aberto aqui para eu poder fazer a apresentação. Deixa eu botar aqui. Vocês estão vendo minha apresentação? Estamos vendo, Mauro. Tá ótimo, Luciano. Então, vou agradecer também a oportunidade aqui da Embrapi para fazer essa apresentação para vocês, agradecer a presença de todos nessa tarde, e vamos mostrar o que o BNDES pretende com essa parceria com a Embrapi, que eu vou dizer aqui que não é a primeira vez, é que a gente espera bons resultados pela frente. Espera que ele não está passando. Pronto, passou. Então, aqui a gente tem o modelo. O que a gente está tentando fazer? Essa união desse modelo Embrapi, dessa experiência já consolidada, dessa rede de instituições que ela possui com capacidade e infraestrutura para atender os nossos projetos. Esse modelo de seleção pública e avaliação, a gente espera que esse modelo da Embrapi gere essa alavanca do investimento privado em pesquisa, desenvolvimento, inovação, e a gente consegue fazer essa união entre as empresas, né, essa aproximação das empresas com as instituições tecnológicas. E esse modelo ele acaba ampliando para o BNDES a capilaridade. O BNDES tem essa dificuldade por ser uma unidade que não tem, né, um banco que não tem agências, não tem escritórios espalhados pelo país. A Embrapi faz esse papel da capilaridade conosco. Tem uma questão da eficiência operacional, né, da Embrapi já ter uma experiência no assunto, e aí faz com que a nossa redução de custo, tanto de análise quanto de acompanhamento, seja reduzida, haja essa redução. A gente faz essa complementariedade entre recursos da Embrapi e do BNDES, e a gente espera que isso gere uma agilidade, tanto na contratação quanto na execução dos programas. Essa a nossa expectativa nesse modelo. A gente já teve um caso de sucesso, né, durante o momento da pandemia. Foi feita essa parceria, uma parceria piloto com a entre BNDES e Embrapi, voltado para a área de saúde. Né? Então, você tinha alguns focos, né, sempre focados mais na questão da pandemia, da Covid-19, então, testes diagnósticos, ventiladores pulmonares, todos os investimentos necessários para enfrentarmos aquela pandemia. Foi uma parceria aí de 20 milhões de reais, já foram 7 projetos contratados, envolvendo 5 ICTs e 13 estados brasileiros. A gente acredita muito nesse potencial. E aí, com isso, a gente fez uma nova parceria com a Embrapi. Essa nova parceria ela envolve outros 7 focos. Então, bioeconomia florestal, economia circular, o reforço das tecnologias estratégicas do SUS, né, uma ampliação da questão da pandemia, materiais avançados, defesa, transformação digital, mas hoje o nosso foco vai ser nos biocombustíveis. Essa parceria com a Embrapi ela envolve 170 milhões de reais do BNDES, sendo que 25 milhões serão destinados aos projetos de novos biocombustíveis. A gente tem aí uma participação dos recursos do BNDES serão de até 50% para micro, pequenas e médias empresas, empresas na região da Amazônia ou projetos cooperativos, e até 33% se envolver grandes empresas. E a gente tem aí o credenciamento das ICTs, eu vou mostrar mais à frente quais já estão cadastradas, e a gente pretende também que essa rede seja ampliada. As áreas dentro dos novos biocombustíveis, você tem algumas áreas temáticas, principalmente novos biocombustíveis e até o escalonamento desses processos, né, produtivos, para aplicação em mobilidade, escalonamento de tecnologias para a produção de biomassa, para que essa biomassa venha a ser utilizada na produção de novos biocombustíveis, tecnologias veiculares que permitam a utilização de novos biocombustíveis para a descarbonização, e tecnologias e componentes ligados à bioeletrificação veicular, modelos híbridos ou de célula combustível de hidrogênio. A gente tem esse foco tanto no desenvolvimento dos biocombustíveis,
quanto na sua utilização, de criar novas tecnologias para que esses biocombustíveis sejam utilizados. E aí, por isso, tem o foco nos novos biocombustíveis e a produção, né, de biomassa, quanto no uso desses biocombustíveis. E aí a bioeletrificação, né, para modelos híbridos e novas tecnologias que permitam o uso. Aqui estão as unidades que já foram... Algumas já, as que estão em verde, são unidades da Embrapi que já passaram pelo processo de habilitação aqui no BNDES, e as que estão em laranja, amarelo, elas estão em análise ainda. Então, já temos 26 unidades... Opa, desculpa, deixa eu voltar aqui. 26 unidades no total de unidades em análise, e a gente espera que até outras surjam mais à frente. A gente quer ampliar esse escopo para poder desenvolver mais tecnologias voltadas para os novos biocombustíveis, assim como os outros focos apresentados nessa parceria, nessa nova parceria. Luciano, aqui são os meus dados, caso queiram entrar em contato para tirar alguma dúvida, vou permanecer aqui no evento e qualquer coisa estarei aqui à disposição. Luciano, vou devolver para você. Obrigado a todos pela atenção. Mauro, muito obrigado. Eu vou também compartilhar aqui a minha tela para apresentar um pouco dos detalhes de como a Embrapi vai trabalhar nessa parceria junto com o BNDES, tá? Falando um pouco sobre o modelo da Embrapi, para quem não conhece ainda. A ideia do modelo Embrapi é que a gente trabalhe com demandas das empresas, tá? Então, inicialmente, a gente tem a empresa com um problema para resolver ou com a proposta de desenvolver uma tecnologia nova para melhorar o seu produto. Luciano, Oi. posso só pedir uma gentileza? Pode. Eu não consegui anotar os dados do Mauro antes da gente entrar na sua apresentação. Será que ele colocaria o último slide dele para eu pegar o e-mail e os dados dele, que eu preciso conversar um pouco com ele sobre um projeto, então eu gostaria de ter o e-mail dele. Eu vou colocar aqui no chat também, eu posso colocar aqui. Isso, põe no chat que você não atrapalha ele ali, tá bom? Tá ótimo. Obrigada, viu, Mauro? Qualquer comunicação a gente pede para ser utilizado o chat. As apresentações serão disponibilizadas também, tá? Após o evento. Então, retomando aqui, a gente tem a empresa ou com um problema para resolver ou com interesse de desenvolver uma nova tecnologia para melhorar seu produto ou seu processo. Quer dizer, ela tem um desafio, né? Ela vai, qualquer dia que ela quiser, ela vai procurar uma unidade Embrapi, tá? No caso aqui da parceria com o BNDES, a gente tem algumas unidades credenciadas especificamente para cada foco. O Mauro comentou aí que a gente está num processo de ampliação, mas para cada foco a gente vai ter aí uma quantidade de unidades atendendo. Lembrando que cada unidade ela atende o Brasil inteiro, ela não tem uma necessidade de proximidade geográfica. Quando a empresa procura a unidade Embrapi, tem uma negociação com a unidade, tá? Então a empresa ela vai chegar lá e vai dizer qual que é a necessidade dela. Então, só para dar um exemplo hipotético aqui, eu preciso melhorar o processo de refino do biometano que eu estou produzindo para uso em veículo, tá? A unidade que trabalha com isso vai dizer para eles, olha, para fazer isso, o que você está precisando, eu preciso de tantos homens-hora, eu preciso de comprar reagente, e vai dar um preço para aquilo lá, e a empresa, então, negocia com a unidade. Se eles fecharem acordo, o recurso está disponível para a instituição começar o projeto, e isso aí hoje começa a funcionar entre 30 e 60 dias. Então, a gente tem tentado manter essa agilidade no processo, justamente por uma das questões que o Mauro falou. A gente tem unidades descentralizadas, e são as unidades quem tomam a decisão sobre os projetos. A gente tem um conjunto de regras, se ela vê que o projeto está dentro da regra, ela vai seguir adiante,
e a Embrapi aqui vai fazer os repasses do recurso conforme as regras determinam, tá? Então, a ideia é que isso seja ágil e que eu não tenha que fazer edital no nosso dia a dia. O que a gente apoia junto com o BNDES? E aí é importante aqui falar alguns detalhes, porque cada foco temático ele tem algumas pequenas diferenças. Então, aqui é a escala de prontidão tecnológica, acredito que uma boa parte já conheça. Essa escala vai de 1 a 9, sendo que a gente tem aqui no começo pesquisa básica, depois a gente tem o desenvolvimento da tecnologia e, por fim, aqui o desenvolvimento do produto. Na área de novos biocombustíveis, a gente vai apoiar um projeto do TRL 3 até o 9, ou seja, a gente só não apoia a pesquisa básica. Entrou no desenvolvimento do produto, a gente já apoia. Aqui tem alguns detalhes, tá? A gente pode apoiar o projeto, mas ele tem que ter pelo menos uma entrega na área de desenvolvimento da tecnologia, que é no TRL de 3 a 6. Então, vocês podem apresentar qualquer projeto que esteja dentro aqui dessa escala, sendo que eu tenho que ter pelo menos uma das macroentregas no TRL de 3 a 6. Esse é um dos detalhes que a gente tem. Como é que funciona o processo com a Embrapi? Eu comentei que a empresa negocia direto com a unidade Embrapi. Na hora que ela negocia com a unidade Embrapi, ela vai dar um preço, e aí eu vou aqui só para usar um valor redondo para a gente facilitar a ideia. Se o projeto custa R$100 mil e é uma grande empresa que está fazendo esse projeto, a gente aporta 1/3 do valor. Então, 33 mil, no caso, se o projeto custa 100 mil. O restante do valor, ele é negociado entre a empresa e a unidade Embrapi. A unidade Embrapi, ela também coloca contrapartida no projeto. Ela pode colocar homem-hora, uso de laboratório, enfim, alguns elementos que ela pode colocar. Eu posso dizer que o nosso histórico, assim, é que a empresa pague aqui em torno de 50% do projeto, quando a gente está falando dessa modalidade aqui. No BNDES, a gente tem alguma condição que ainda é mais favorável do que o geral da Embrapi. Se a empresa for pequena ou média, ou estiver sediada na região norte, ou estiver trabalhando num projeto colaborativo, o Mauro também comentou isso, o projeto a gente cobre 50%. Então, a Embrapi, junto com o BNDES, vão cobrir 50% do valor do projeto em recurso financeiro, e os outros 50% precisam ser negociados entre a empresa e a unidade Embrapi. Então, esse é o nosso modelo de financiamento, tá? Aqui, queria apresentar alguns detalhes adicionais que tem na nossa parceria, tá? O valor máximo de aporte do BNDES junto com a Embrapi é de 5 milhões em cada projeto. Então, assim, o projeto é limitado a 5 milhões? Não. O que é limitado a 5 milhões é o valor que a Embrapi com o BNDES fazem. Então, o projeto pode ser de 10 milhões e a Embrapi aporta 5. Ele também pode ser maior, desde que a empresa coloque um valor maior. O aporte financeiro das empresas tem que ser sempre maior do que 10%. Isso é uma regra nossa da Embrapi. A gente costuma dizer que se a empresa não põe dinheiro, ela não tem interesse no projeto. Então, ela tem que pôr pelo menos 10% do valor do projeto para que a gente possa fazer o apoio. Existem algumas exceções aqui, também no caso de obrigações de P&D, P&D regulado. Por exemplo, a ANP, a empresa tem a obrigatoriedade de fazer P&D com um determinado volume de recursos. Tem algumas regras, não vou entrar em detalhe, mas se ela está usando dinheiro que é de P&D obrigatório da ANP, só para dar um exemplo, nesse caso ela tem que pôr no mínimo 50% do valor do projeto.
tem esse detalhe. Existem algumas limitações aqui também. Como no caso aqui da nossa parceria BNDES-Embrapi, a gente vai até TRL 9, que já envolve cabeça de série ou lote piloto, já envolve produção efetiva, e essa produção ela pode, inclusive, gerar resultado econômico. A gente tem algumas regrinhas. Primeiro, essa etapa, no máximo, ela pode atingir 30% do valor do projeto, sendo que, no caso da produção, dentro da unidade Embrapi, na ICT, que a gente está chamando aqui de lote piloto, esse produto ele é da unidade Embrapi. A unidade Embrapi ela pode negociar ele com a empresa, isso vai ter que estar estabelecido na negociação. Se esse primeira produção for feita na empresa, a gente está chamando aqui de cabeça de série, esse recurso para cobrir esse valor ele tem que ser da parte que a empresa aporta no projeto. Tá? Então, assim, só alguns detalhes que são um pouco diferentes do usual aqui da Embrapi, para quem já conhece o processo, em relação ao BNDES, já que ele também apoia recurso até uma fase mais alta. Bom, aqui também tem meus contatos, tá? O meu e-mail e o telefone. Eu estou nessa área de novos biocombustíveis aqui, conduzindo o processo pela parte da Embrapi. Me coloco à disposição quem tiver alguma dúvida ou quiser algum esclarecimento adicional, pode aí mandar uma mensagem. Conforme a Júlia já comentou, a gente vai disponibilizar as apresentações, então os contatos também vão estar disponíveis para quem tiver interesse. Agora, a gente vai chamar os colegas aí de duas empresas que já fizeram projetos conosco e que vão falar um pouco sobre como é isso. E a ideia é justamente mostrar que o processo de trabalho com a Embrapi, ele funciona bem e ele pode ser feito por qualquer empresa no Brasil de uma forma pouco burocrática, né? Então, queria convidar o nosso colega da Suzano, que vai falar um pouco sobre projetos que eles realizaram na área de biocombustíveis, o Danilo Ribeiro. Danilo, fique à vontade. Boa tarde a todos. Estão me escutando? Escutamos sim. Tá bom, então, eu agradeço aí ao convite da organização, ao Luciano, à Júlia, que me convidaram a participar hoje aqui desse evento, tá? Eu tenho uma apresentação, mas eu não vou nem passar por ela, eu vou mesmo aqui falar nesses 10 minutos aqui um pouquinho sobre a nossa experiência aqui na Suzano, com o Embrapi. A Suzano, ela é uma empresa gigante na área de celulose, da fusão da Suzano e da Fibria, e ela tem, desde 2019, focado bastante aqui na bioeconomia, novos produtos a partir da madeira, tá? Tanto que, por curiosidade, a Suzano antes chamava Suzano Celulose, papel celulose, agora é apenas Suzano, porque a gente acredita que pode fazer vários produtos que vão além desses dois outros, né, que é papel celulose antes que estavam no nome da empresa, tá? A Suzano hoje ela tem aqui 5 centros de pesquisas no mundo, sendo que 3 são no Brasil, 1 em Israel e 1 no Canadá. Eu me localizo hoje na Suzano, unidade Limeira, onde fica o nosso hub de biorefinaria, tá? E a Suzano, ela tem hoje na sua área de negócio, né, uma visão mais de longo prazo, ela tem algumas avenidas e ambições, tá? Uma das avenidas onde eu estou incluído é que ela quer ser agente de transformação na expansão de novos mercados ou novos negócios a partir da base florestal, tá? Então, a Suzano, ela
pretende hoje trazer esses novos produtos a partir da madeira e que vão além do produto tradicional, aí, que é papel, celulose e bem de consumo. E dentro hoje da diretoria de novos negócios ou de tecnologia e inovação, onde eu sou especialista de P&D, a gente tem a área de biorefinaria. Temos vários produtos hoje na Suzano, tá? Que são feitos a partir da biorefinaria. Biocompósitos, lignina, MFC, que é a celulose microfibrilada, e o bioóleo. Tá? E foi nessa área do bioóleo que a gente viu uma oportunidade de trabalhar junto aqui com o Easy, de Três Lagoas, né, e junto com o Embrapi para criar uma nova oportunidade na área de biocombustível. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o projeto Bioóleo, e eu dei toda essa introdução por quê? Porque o bioóleo é uma forma de produzir um biocombustível a partir da floresta. Tá? Não precisa passar pelo processo craft de produção de papel e celulose. O que a gente faz é ir lá no campo, pegar um resíduo florestal ou mesmo um cavaco. O que a gente precisa é ter biomassa, lignocelulose, e transformá-la no processo de pirólise rápida no bioóleo, né, que é um óleo de pirólise rápida. Então, com esse bioóleo, a Suzano já vem há alguns anos explorando a oportunidade de trazer uma planta de bioóleo para o Brasil, né, que já existem matérias públicas, né, a respeito disso. Essa planta de bioóleo aí, a gente está falando aí de quase 100 mil toneladas de bioóleo por ano, né, e ela seria destinada ao mercado de biocombustível, especialmente para o mercado de coprocessamento em refinarias, onde a gente colocaria esse bioóleo lá na unidade de carregamento catalítico, substituir a parte do combustível fóssil pelo bioóleo de base florestal renovável. Tá? E como eu trabalho hoje, estou inserido no setor de P&D, e toda a mudança que a gente teve recentemente, ou pelo menos a partir de 2020, no IMO, né, em relação aos combustíveis marítimos, que eles colocaram um limite na emissão de enxofre em vários combustíveis marítimos, que eram utilizados antigamente, que hoje existem alguma mudança nesse setor. A gente viu como oportunidade da Suzano estudar, explorar com pesquisas, como que a gente poderia inserir o bioóleo nesse setor, produzindo combustível marítimo a partir desse material. Tá? E uma vantagem do bioóleo é exatamente que ele não tem enxofre, o enxofre dele é residual, que é o próprio enxofre da biomassa. Tá? Então, ele já estaria pronto para entrar no setor de combustível marítimo, porém, devido às suas propriedades, né, a gente precisaria de um upgrade dele. Nesse sentido, a gente se aproximou, então, do Senai, Mato Grosso do Sul, com o Embrapi, e a gente iniciou esse projeto, que já vai, então, próximo aos 2 anos, aqui a gente já está finalizando ele, onde a gente avaliou como que a gente poderia modificar cataliticamente o bioóleo produzido a partir da madeira, para que a gente pudesse colocar ele, blendar ele com combustível marítimo nesse setor. E foi uma pesquisa muito fácil de ser realizada desde o começo, tá? Porque a gente trabalha com um corpo muito bem qualificado lá do Senai, que participa das discussões, que estavam com a gente no desenvolvimento ativamente. É muito fácil lidar com toda essa estrutura. A contratação também do processo Embrapi é tranquila do ponto de vista da empresa. Hoje, até um dado, hoje a Suzano no setor florestal é a empresa que mais contrata projetos de Embrapi hoje no Brasil. Então, é um projeto que tem dado muito certo, não somente aqui nessa área de biocombustível, onde a gente tenta produzir um bioóleo blendável para introduzir no setor de combustível marítimo, né? E convém falar, foi um primeiro Embrapi, poderão vir outros, né? Onde a gente tenta sempre aumentar a maturidade tecnológica dessa aplicação, mas também é um processo de fácil execução, com os parceiros disponíveis, com a estrutura hoje da Embrapi disponível. E eu acho, e a Suzano acredita, né, e do meu ponto de vista também, que é um recurso muito bem empregado em pesquisa e que beneficia todo o setor. Tá?
todos os lados são beneficiados e, com certeza, a propriedade intelectual gerada nesse desenvolvimento, ele é muito bem aproveitado, tá? Tanto na Suzano como em outras partes aqui que participam desse desenvolvimento, tá? Então, é isso, tá? Vamos dizer assim, as informações que eu gostaria de trazer sobre essa parceria da Embrapi e como ela faz muito sentido para a Suzano hoje nessa área de biocombustível, onde a empresa, nesse momento, ela quer se posicionar, ela quer trazer produtos renováveis para esse setor, combustíveis, por exemplo, biocombustíveis, que vão muito além do papel e da celulose, tá? Obrigado. Danilo, muito obrigado aí por compartilhar com a gente a experiência. E só fazer um destaque, você falou que trabalhou com o pessoal do Senai, né? A Embrapi tem uma parceria grande com os Institutos Senai de Inovação. Vários Institutos Senai fazem parte aí da rede de unidades da Embrapi. E isso também tem sido algo muito interessante para a gente, né? Trabalhar com essa rede agrupada de gente que tem muita capacidade de trabalho. Então, gente, assim, a ideia de ver a experiência da Suzano é justamente uma empresa grande, como um exemplo, que fez trabalho com a Embrapi e que tem outros projetos, né? O Danilo apresentou um projeto aqui, e a gente tem ficado muito satisfeito justamente porque muitas das empresas que fazem projeto conosco fazem mais de um projeto. E a gente queria convidar aí quem não fez ainda para experimentar. E essa parceria da Embrapi com o BNDES traz condições ainda mais favoráveis para os projetos, com um aporte maior, com condições melhores, né? Eu queria convidar agora o Tiago Rodrigues. O Tiago é da Sinoquem e vai falar também um pouco sobre a experiência que ele teve aí em fazer projetos com uma unidade da Embrapi, que é o CNPEM. Boa tarde a todos. Deixa eu só iniciar o compartilhamento de tela aqui. Todos veem a apresentação? Sim, mas não está no modo apresentação. Agora está, Tia. Ok. Bom, começando, falando um pouquinho da Sinochem, né, que é uma empresa que, apesar de ser bem grande no mundo, ainda não é muito conhecida no Brasil, né? A Sinochem, ela vem de uma história muito grande na área de petroquímicos e recentemente passou por uma fusão bastante considerável aí junto com a ChemChina, né? Então, hoje ela se tornou o maior conglomerado petroquímico do mundo. E, diante disso, a nossa área de atuação hoje global, ela está bem diversificada, ou seja, a gente tem aí áreas de Life Science, a parte de Material Science, Petrochemicals, que é onde a nossa unidade do Brasil está inserida, a parte de Environmental também. A gente tem uma divisão muito forte aqui também da parte de pneus e borracha. A Pirelli hoje faz parte do nosso grupo. A gente tem manufaturas também, com a parte de equipamentos para a linha industrial também, sediada na Europa. A gente tem uma parte muito grande de planejamento para cidades, e isso é muito forte na China, e também a gente tem uma divisão de finance dentro do nosso grupo. Então, como toda empresa com a atuação diversificada, a gente possui globalmente, né, uma série de iniciativas aí para estimular a nossa parte de PDI a nível global. Bom, falando um pouquinho de Brasil, a Sinochem, como foi comentado anteriormente, a gente possui a obrigação de P&D regulamentado, ou seja, no Brasil a gente é concessionário do campo de Peregrino, onde a gente possui 40% de participação. Esse campo é operado pela Equinor, e decorrente da produção desse campo, a gente acumula uma obrigação de investimento de 1% da receita bruta desse campo em P&D, né? E isso deve ser desenvolvido aí com instituições e parceiros locais. Então, hoje, a gente já investiu mais de 120 milhões de reais em projetos de P&D no Brasil. Isso aqui é montante investido mesmo, não apenas tratado. E a gente vislumbra aí para os próximos anos, digamos que nos próximos 3 anos, a gente vai dobrar esse valor, intensificando um pouco do nosso esforço para desenvolvimento de tecnologia proprietária no país.
falando um pouquinho da nossa estratégia, né, de P&D, ou seja, a Sinochem está saindo um pouco do foco de petróleo para ir para um foco mais de petroquímicos, e dentro de petroquímicos a gente também pretende se aprofundar muito na parte de biopetroquímicos, né? Ou seja, a gente olhando não apenas para os subprodutos da cadeia, como também para a parte de produção de biocombustíveis. Então, isso tudo começou há cerca de 2 anos atrás, quando a gente fez um projeto interno de consultoria para identificar as forças internas da nossa operação no mundo e as forças em termos de tecnologia do Brasil. O fit veio muito claro para nós, né? A parte de bioenergia do país é muito forte. A Sinochem também tem muitos insumos agrícolas no seu portfólio. Então, hoje a gente entendeu que seria muito lógico a gente partir por um processo de investimento em PDI para adquirir tecnologia proprietária em biocombustíveis. Então, a gente, num primeiro momento, pensou, né, em alocar o nosso portfólio em inovações incrementais, ou seja, projetos com TRL de 7 a 9. A gente está alocando também parte do nosso portfólio, uma parte menor, a princípio, em tecnologia disruptiva, aqui uma parte mais focada em biojet fuel e green diesel, HVO também, para que a gente possa, num futuro próximo, desenvolver tecnologias proprietárias do grupo e fazer o leverage do nosso negócio. Bom, falando aqui um pouquinho da nossa experiência com a Embrapi, a gente começou essa experiência em 2019, então foi o nosso first trial aí com projetos dessa natureza. A gente teve 3 projetos nesse portfólio de 19 que contaram com um investimento adicional da Embrapi. O primeiro projeto foi com o CNPEM, é um projeto focado em estratégias enzimáticas para biocombustíveis avançados. A Sinochem investiu cerca de 2 milhões e a Embrapi aportou os 33% adicionais, né? A gente teve um segundo projeto que foi com o Senai, para o desenvolvimento de etanol 2G, a partir de resíduos de milho. Esse projeto a gente investiu cerca de 1,7 milhões, o Embrapi investiu a contraparte de 33% também, e um projeto para o desenvolvimento do processo de produção de etanol a partir de milho e cana, uma planta flex aqui. E a gente investiu nesse projeto aqui cerca de 3,3 milhões, o Embrapi aportou cerca de 1,8 milhões. A nossa experiência foi que esse tipo de projeto é muito positivo, principalmente porque ela permite que as universidades e os grupos de pesquisa eles possam fortalecer de uma forma muito interessante a sua infraestrutura laboratorial. Então, a gente pode pensar em projetos um pouco mais robustos, projetos de scale-up, onde a infra da universidade, que antigamente era um problema para a gente tentar projetos um pouco mais ambiciosos, essa infra ela consegue ser melhorada de uma forma bem eficiente pelo recurso Embrapi, e do ponto de vista administrativo, a parte de gestão também não apresenta nenhum problema. Então, a gente teve realmente uma impressão muito satisfatória desse tipo de parceria. E essa impressão foi tão satisfatória que nesse novo portfólio que a gente está lançando agora de 22, a gente está lançando um novo projeto com o CNPEM, que é um projeto de uma biorefinaria agroindustrial. A gente vai investigar algumas rotas biotecnológicas para a valorização de subprodutos via geração de açúcares avançados e produção de biocombustíveis e bioquímicos. Ou seja, a nossa ideia é que, além da produção do biocombustível, a gente também possa valorar e trazer também para a linha comercial os subprodutos da cadeia, pensando realmente num conceito global de uma biorefinaria, né? Então, a gente vai aportar cerca de 5,5 milhões de reais nesse projeto e ele tem uma duração estimada de 30 meses. A Embrapi vai entrar com 33% e a gente está realmente bastante empolgado aí para o início dessa nova parceria e vislumbrando ainda novos projetos que se aproximam aí para os próximos anos. Então, pessoal, da minha parte, era basicamente isso, e aqui estão os meus contatos também. Bom, Thiago, obrigado aí por compartilhar com a gente as informações.
É interessante, como eu comentei, que vocês fizeram projetos, foram ampliando aí o interesse, né? E hoje já estão com um projeto mais robusto, né? E muito alinhado com o foco aqui do que a gente está conversando. Então, obrigado aí pelo depoimento. Espero que outras empresas fiquem inspiradas aí pelo sucesso que vocês têm tido no trabalho com a gente. Bom, pessoal, a ideia das empresas foi mostrar um pouco do que já vem acontecendo e a gente queria agora convidar algumas das nossas unidades para fazer uma apresentação breve sobre o que elas podem ofertar para as empresas que têm interesse em trabalhar conosco. A gente vai ter a apresentação de 5 das unidades Embrapi. Eu sei que o tempo é curto, mas queria pedir aí a todos para respeitarem o tempo, porque a ideia é que tenhamos várias apresentações e um tempinho ao final. Então, queria convidar o Silmar, do Cimatec, para fazer a apresentação. Silmar, fique à vontade. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu vou estar fazendo aqui uma jogadinha junto com a Lilian, que é a nossa pesquisadora especialista aqui na parte de combustíveis. Eu só vou apresentar um pouquinho aqui o Senai institucional e a Lilian vai estar puxando aí a parte técnica, tá bom? Vamos lá. Esse projeto aí, Lilian, por favor. Bom, só para a gente iniciar, então, o Cimatec, né? Somos uma unidade Embrapa, nós estamos localizados em Salvador. Silmar, só para avisar que está compartilhando a tela de configuração, acredito que do computador da Lívia. Isso, tá. Sim, agora a apresentação, só falta pôr em modo apresentação. Isso. Ok. Tem uma telinha na frente dele, né? Aê. Bom, a gente está em Salvador, como eu falei, nós temos 2 sites, nós estamos agora no site de cima, aqui, que é bem próximo para quem conhece Salvador do aeroporto. Nós atuamos aqui muito forte por competências, né, que são departamentos. Uma das nossos departamentos combustível de competências é a nossa área que a gente chama de automotiva, onde a parte de combustíveis aqui que a Lilian puxa aqui é a área que a gente está aqui trabalhando, que a gente está credenciado nessa parceria com a Embrapa BNDES para a parte de novos combustíveis. Trabalhamos muito projetizados, então hoje nós temos aí em torno de 100 projetos rodando de pesquisa, somos unidades Embrapa desde 2012, da início da ação piloto. Temos uma unidade recém-inaugurada em 2019 em Camaçari, que é o Cimatec Park, para grandes projetos, principalmente projetos como, por exemplo, com combustíveis que necessitam uma estrutura, utilidades específicas. Ela foi montado, pensado para atuar dessa forma. Temos 3 grandes negócios aqui, que é a Escola Técnica, aqui um pouquinho do Senai, né? O que é o Senai? O Cimatec Park, principalmente. Estamos inaugurando agora a 2ª fase. Tudo é demandado por projetos. Temos alguns projetos na área de novos combustíveis e combustíveis para diversas cadeias de mobilidade. A Lilian vai estar comentando um pouquinho. E só mais um slide, Lilian, só para passar essa parte institucional do que é o Cimatec, né? A gente trabalha, como eu falei, muito projetizado. Então, esses pavilhões são pavilhões desenhados e executados para projetos aí com demanda industrial. Então, tem aí a parte de mineração, automotivo, farmacêutica, parte de plantas pilotos. A gente tem, eu vi o projeto de vocês agora, o CNPEM, a gente também trabalha muito forte nessa área de montar, desenvolvimento de rotas tecnológicas que demandam a necessidade de construir uma planta piloto. A gente mesmo fabrica internamente, projeta e fabrica para o projeto. Lilian, puxa um pouquinho então a parte técnica, por favor. Está no mudo, Lilian. Oi, Lilian, você ainda está no mudo. Eu peço para você ativar ali do lado inferior esquerdo o microfone que você está utilizando, pode ser? Isso. Ainda não. Não. Pronto, me ouvem? Agora sim. Ótimo. Vou voltar aqui à apresentação, vocês estão vendo minha tela,
né? Agora sim, Lília. Estão Sim, vendo minha tela? só não, agora sim. Certinho. Pessoal, desculpa, sou Lília, atuo como pesquisadora na área automotiva. Aqui na área automotiva a gente está sempre buscando aí atuação no desenvolvimento do combustível do futuro, né? A gente sabe que esse combustível ele precisa ser de origem renovável, ele tem que ter um conteúdo baixo de carbono, porque hoje existe uma busca muito grande para a redução dos impactos que as emissões, né, dos combustíveis eles vêm causando ao nosso ambiente. Haja vista aí todas as questões climáticas que estamos vivendo. Então, um dos focos que existem hoje para a redução das emissões, além da otimização de motores, sistemas de pós-tratamento, existe um foco muito grande no desenvolvimento desses combustíveis que são renováveis, que podem ser desde a aplicação, né, dos combustíveis que a gente já conhece, que já é bem sabido, que é a questão do biodiesel, o HVO, que vem muito forte aí também, que ele vem da mesma matéria-prima de produção do biodiesel, mas utilizando outro processo de hidrogenação, que esse processo pode estar utilizando o hidrogênio nas suas diferentes cores, né? Que as cores do hidrogênio, ela está focada no seu processo de produção, seja ele na captura do carbono desse processo, ou nas fontes energéticas renováveis que são utilizadas para a produção do hidrogênio. Então, o nosso time, ele foca não só na produção desse novo combustível, que as tendências é a aplicação, por exemplo, desses biocombustíveis, da energia elétrica, da parte de eletrificação, da utilização do hidrogênio verde. A gente, em nossos desenvolvimentos também, há um posicionamento científico, onde a gente busca sempre também estar trazendo publicações científicas a respeito do tema para trazer uma contribuição para a sociedade também. Haja vista essa revisão que nós publicamos recentemente esse ano sobre os aspectos tecnológicos e econômicos do hidrogênio verde. E nós contamos como o Silmar falou, com uma infraestrutura de ponta, onde nós temos laboratórios para o desenvolvimento desses combustíveis e também para os testes, sejam eles laboratoriais, como em ambiente relevante, em loco, né? Então, hoje a gente conta aí com um laboratório de dinamômetros de motores, onde a gente tem 5 salas com dinamômetros ativos e passivos. A nossa área automotiva, ela tem uma integração muito forte com outras áreas aqui do Senai Cimatec, onde a gente pode estar atuando também em vários desenvolvimentos complementares para a aplicação e desenvolvimento desse novo combustível, e também com competências que trabalhamos internamente, como, por exemplo, o centro de competência que a gente tem em mobilidade a hidrogênio, que o foco desse centro de competência é na aplicação do hidrogênio como fonte de combustível. E no âmbito desse edital, dessa oportunidade, né, do BNDES com o Embrapi, a gente consegue permear do TRL3 até o TRL9 nos nossos desenvolvimentos, focados aí nos novos combustíveis, que vai desde o preparo, relacionado à síntese de novos combustíveis, como também propostas de novas misturas, onde a gente pode atuar na avaliação toxicológica, de estabilidade dessas misturas, das caracterizações, avaliação da propriedade de combustão, através de ensaios de modelagem ou de aplicação em testes laboratoriais, onde a gente consegue estar desenvolvendo ensaios de desempenho, durabilidade, avaliação de todo o sistema de análise da combustão, um foco especial também em estudos das emissões da queima desses novos combustíveis, quais são os poluentes regulamentados e não regulamentados que estão sendo emitidos, comparados ao combustível base, avaliando a fase gasosa e a particulada, tanto em massa e número de partículas. Então, aqui só alguns cases que a gente desenvolveu. A gente avaliou o efeito da utilização de 20% de biodiesel em veículos Euro 3 e 4, também aplicação de alto teor de biodiesel em frota de mineração,
aplicação também naval em motores navais de biodiesel e a parte de eletrificação também com uma estrutura de mobilidade em 6 diferentes capitais. Aqui está o meu contato, desculpa aí, então, ter passado o meu tempo. Bom, Lília, muito obrigado. Obrigado também ao Silmar aí por compartilhar com a gente. Eu queria convidar agora o Marine, do CPQD, para fazer a apresentação. Boa tarde, pessoal. Vocês me escutam? Escutamos. Vou compartilhar a tela. Vocês já veem a tela? Estamos vendo, sim. Então, vamos começar. Bom, boa tarde. Meu nome é Antônio Marini, sou da unidade Embrap CPQD Comunicações Avançadas. Prazer estar aqui, agradeço o convite nessa frente de novos biocombustíveis aí. O CPQD é um centro de inovação privado, nós somos independentes, completamente nacionais, né? Temos 46 anos aí criando tecnologia e gerando inovação para nossos parceiros, clientes e para toda a sociedade brasileira. Nosso foco, tecnologias da informação e comunicação, junto com o desafio dos nossos clientes. Temos aproximadamente 947 colaboradores, já desenvolvemos 91 projetos em Embrap. Desde 2014, nós somos uma unidade Embrap. Pode parecer assim um ponto importante, mas eu gostaria de falar. Eu vou mostrar um pouquinho, né, como tecnologias da informação e comunicação podem auxiliar, e a gente pretende ajudar bastante aí nessa área de biocombustíveis. Ainda sobre o CPQD, nós atuamos no Brasil, localizados em Campinas, como eu já falei, e os segmentos que a gente vê para biocombustíveis, né, energia utilities, indústria e o agronegócio. Nosso modelo de atuação de uma base tecnológica, né, quando tem recursos humanos, plataformas, a infraestrutura, nossos ativos, passamos pelos projetos de P&D, com isso geramos impacto na sociedade e no mercado, sejam produtos, né, e organizações mais eficientes e competitivas. Também geramos impactos para a gente aqui na unidade Embrap CPQD, atualizamos nossa base tecnológica, com isso reinvestimos no programa de P&D, gerando novamente base tecnológica e o ciclo virtuoso continua assim. Mas o mais importante é como apoiamos os nossos clientes e parceiros. Então, a partir do compartilhamento dos nossos conhecimentos, laboratórios, né, a gente faz um desenvolvimento co-criando, do TRL3 ao TRL9, né? Vemos a viabilidade dos recursos financeiros sendo a Embrap uma das fontes principais da nossa atuação. Trabalhamos junto com o ecossistema, buscamos ambiente de experimentação e apoiamos todo o processo de aceleração quando envolve aí a parte de startups. Olhando a parte técnica, né, por ser uma unidade de comunicações avançadas, nós vamos desde os dispositivos, passando pela rede, suporte a aplicações, serviços, segurança da informação, mas eu queria chamar a atenção aqui para a parte de armazenamento, captação de energia, na parte de rede, conectividade para grandes áreas e, principalmente, a parte de inteligência artificial em visão computacional, predição e prescrição, que são os campos que a gente vê de maior adesão na área de biocombustíveis, né? Nossas tecnologias são emergentes, nós vamos falar um pouquinho sobre elas. A primeira delas é a mobilidade elétrica. Nós desenvolvemos tecnologias para conversores e inversores, sistemas de gerenciamento de baterias, sempre voltado para a mobilidade, né, e tecnologias de armazenamento de energia. Na área de inteligência artificial, vou focar na visão computacional e também na parte de machine learning, modelos analíticos, predição e prescrição. E a gente não pode esquecer da parte de conectividade, principalmente aqui em comunicações sem fio, que é aonde a gente vai gerar os biocombustíveis lá no setor agro, que vai precisar de uma conectividade muito forte. E isso a gente lembra da internet das coisas, né? Que a gente vai passar lá pelos dispositivos, pela conectividade, ter plataformas de IoT, plataformas para monetizar e fazer análise e também desenvolver aplicações IoT. O CPQD desenvolveu uma plataforma brasileira de IoT, nós chamamos de Dojo, que conecta, tem a capacidade esse middleware de conectar as cidades, logística, a indústria e o agronegócio. Então, eu queria mostrar agora, nesses minutos finais, alguns cases de sucesso que nós já desenvolvemos. O primeiro projeto, um projeto Embrap, uma parceria muito antiga do BNDES, né, para desenvolvimento de eletropostos para veículos elétricos junto com a empresa PHB. Nós desenvolvemos 3 modelos de eletropostos, né, conforme a sua potência e o tipo de carga.
Ainda na área de mobilidade elétrica, uma parceria também com o BNDES, o desenvolvimento de bateria, né, para hibridização de veículos comerciais, um projeto bastante interessante. Um projeto Embrap é uma réplica digital de veículos, né, para fazer monitoramento em tempo real, usando a plataforma Dojo, fazendo coleta de dados via Bluetooth e telefone celular, jogando para a plataforma para fazer coleta e diagnóstico. Um outro projeto aqui que nós temos, a conectividade em grandes áreas, também um projeto que foi desenvolvido em parceria com o BNDES, para fazer comunicação com tecnologia LTE, 4G em 250 MHz. Esse hoje já é um produto transferido, tem uma indústria brasileira que vende esse produto no mercado aí para as redes privadas. Aqui um exemplo da computação de borda que nós desenvolvemos, né, uma plataforma de alta performance para visão computacional, né, e ampliando um pouco a visão computacional, aqui nós temos dois casos, né, um de visão e outro de predição, aplicados com o uso de uma plataforma de inteligência artificial do setor agro, que foi desenvolvida aqui no CPQD também, uma para predição, né, de volume de produção de milho e a outra para eventos de manutenção. Ainda no setor agro, né, aqui um modelo, né, para automatizar o processo de alinhamento de talhões, né, fazendo mapeamento agrícola através de imagens, e um outro para fazer verificação de linhas de plantio e colheita. Então, era isso que eu queria, foi muito rápida a minha apresentação para atender o tempo, mas aqui está o nosso contato, aqui o Unidade Embrap CPQD, agradeço aí a oportunidade. Muito obrigado. Marino, muito obrigado aí por respeitar o tempo. Eu sei que é corrido, mas é para a gente ter um pouco mais de pessoas falando. Não dá tempo de todo mundo falar. É, isso aí. Queria convidar a Patrícia, do CNPEM, para fazer a apresentação. Beleza, Luciana, deixa eu ver aqui se eu consigo já compartilhar a minha tela. Diga se... peraí. Vocês estão vendo a minha tela, Luciana? Estamos vendo e ouvindo bem, Patrícia. Maravilha. Obrigada, então, pessoal. Boa tarde a todos. Sou Patrícia Magalhães, sou gerente de inovação no CNPEM, coordenadora da unidade CNPEM Embrap Biotecnologia. Falando um pouquinho, começando a falar para vocês um pouquinho do CNPEM, o CNPEM é uma organização social que gerencia 4 laboratórios nacionais. O Laboratório de Nanotecnologia, o Laboratório Nacional de Biociências, voltado em biotecnologia aplicada à saúde humana, né? O Laboratório Nacional de Luz Síncroton, que é o responsável pela construção da maior infraestrutura de pesquisa já construída no Brasil, o Sirius, a Engenharia Avançada, a Divisão de Engenharia Avançada, e o Laboratório Nacional de Biorrenováveis, que trata da biotecnologia industrial, e é nele que se concentram as pesquisas em biocombustíveis. O CNPEM possui 4 eixos de atuação, que permite ao centro resolver desafios em áreas estratégicas nacionais, como agricultura, saúde, energia, materiais e meio ambiente. O primeiro eixo nosso de atuação, as instalações abertas, ele está relacionado à disponibilização da infraestrutura singular do CNPEM para a comunidade acadêmica mediante a submissão de propostas. O segundo é a pesquisa e desenvolvimento interno dos nossos pesquisadores. O terceiro é o eixo, que eu coordeno o apoio à inovação do setor produtivo, aonde está alocada a unidade Embrap do CNPEM, tá? O quarto envolve treinamento, difusão científica, além de educação para a sociedade, que agora é feita por meio da Escola de Ciências ILO, inaugurada esse ano. Nossos programas de pesquisa possuem complementariedade no atendimento às áreas estratégicas que a gente atua, e junto com os programas aqui habilitadores, eles nos permitem atender demandas diversas e complexas de empresas de praticamente qualquer setor. Dentro do nosso grande tema de energia renovável, um dos temas estratégicos é a pesquisa em biocombustíveis líquidos. Comentando agora um pouquinho, como eu já falei, o laboratório do CNPEM responsável pela área de biocombustíveis, pesquisa e desenvolvimento é o Laboratório Nacional de Biorrenováveis, que atua fortemente na biotecnologia industrial, desenvolvendo tecnologias que visam impulsionar o desenvolvimento sustentável e contando com plataformas biotecnológicas que vão contribuir para aumentar a performance e a competitividade das empresas produtoras de biorrenováveis.
As atividades de pesquisa e desenvolvimento em biotecnologia industrial do CNPEM, elas envolvem um grande tripé tecnológico embasado em competências sinérgicas, né, com destaque para biotecnologia sintética, engenharia, desenho racional de sistemas biológicos, engenharia biológica, análises multiômicas, metabolômica, proteômica, transcriptômica e biologia estrutural e molecular. Nossa equipe foi pioneira no desenvolvimento de um coquetel enzimático brasileiro com alta produtividade para a produção de etanol 2G, que está em negociação de licenciamento. Nossas plataformas biotecnológicas contam também com algumas instalações singulares Brasil, América Latina, como a planta piloto para escalonamento de bioprocesso até 300 litros e a biorefinaria virtual, que permite avaliação de impacto ecossistêmico de novas tecnologias. A unidade Embrapa Biotecnologia, né, faz parte da estrutura de apoio, de impulsionamento das conexões do CNPEM com empresas inovadoras. Nos últimos 4 anos, contratamos 135 contratos entre projetos de P&D e serviços com empresas de diversos setores, e ser unidade Embrapa Biotecnologia certamente é um grande impulso para o nosso aumento da conexão com o setor industrial. Por fim, eu trago para vocês 4 casos de sucesso na área de biocombustíveis que contaram com financiamento Embrapi, né? 2 deles já foram concluídos e 2 deles estão em andamento. Ainda tem um 5º que não está aqui, que é o nosso novo projeto com a Sinochem, que está em finalização da assinatura, que até o Thiago trouxe, e ele já entra dentro da colaboração Embrapi e BNDES. Né? Além, né, outro que também entrou agora é o Equinor, que acabou também de ser assinado, já está em andamento, né, já foi contratado. A gente tem o desenvolvimento de um bioreagente com a Vale, que é um projeto que já está em andamento também. Finalizamos com a Sinochem, como o Thiago também já apresentou, e finalizamos com a Petrobras também o desenvolvimento de uma rota para a produção de etanol celulósico aqui, que foi até um dos finalistas do Prêmio ANP de Inovação Tecnológica. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigada, meu contato está aqui à disposição. Patrícia, obrigado também aí pela brevidade da apresentação. O CNPEM com certeza tem muita expertise nessa área de atuação e a gente está torcendo aqui para ter muitos projetos, né, ligados a todo mundo que está aqui participando com a gente do evento. Obrigada, Luciano. Obrigada, Embrapi. Obrigada, BNDES. Bom, queria agora convidar o Instituto Senai de Inovação em Eletroquímica, que vai ser representado pelo Berton. Pode ficar à vontade para apresentar, Berton. Ok, obrigado, Luciano. Boa tarde a todos. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Só digo para mim que está tudo ok. Tem problema? A tela aparece, mas não está no modo de apresentação. Então, deixa eu tirar daqui, só um pouquinho, desculpa aí, gente. Deixa eu tirar que estou ficando duplo aqui, para resolver esse problema. Foi agora? Continua apresentando a tela do PowerPoint e não a de apresentação. Olá, Berton. Se puder colocar em modo apresentação antes de compartilhar a tela, acho que você consegue selecionar a tela correta, ok? Ok. Deu certo agora? Agora sim, Berton. Ok, então, desculpa aí o transtorno no início aí. Então, boa tarde a todos mais uma vez. Então, sou Marcos Berton, sou pesquisador-chefe aqui do Instituto Senai de Inovação Eletroquímica, a gente fica localizado em Curitiba. E aqui essa primeira slide mostra um pouco da fachada do Instituto. Nosso Instituto ainda atua basicamente em 3 grandes áreas credenciadas na Embrapi. Uma área que é chamada área Smart Energy, onde a gente entrega aqui soluções inovadoras aqui para os setores, principalmente a parte de baterias, seja bateria de chubaço, bateria de lítio, supercapacitores e células a combustível, que eu acho que talvez seja um ponto importante na questão dos biocombustíveis, da interface entre o combustível e a aplicação final. A gente vai tocar um pouco nesse assunto. Outra área que a gente também é uma unidade credenciada na Embrapi, é a área de novos materiais, né? A parte de materiais inteligentes, seja para melhorar a performance de qualquer
qualquer segmento industrial, por exemplo, na parte de revestimentos, na parte de tintas, na parte agro, quando a gente faz encapsulamento de ingredientes ativos para liberação controlada ou liberação rápida, né, catastrófica, que a gente chama, na parte de corrosão 4.0, onde se desenvolve não só a parte da metrologia, mas também a parte do censuramento da corrosão, corrosão 4.0, como disse. E também tem uma terceira área que a gente chama de área de Smart Biosensors, onde a gente desenvolve elementos sensores, seja para a área de saúde humana, seja para a área de saúde animal, ou também para a parte de bioprocesso. Na parte de biocombustíveis tem muito dessas partes de bioreatores, né? Você precisa controlar alguns parâmetros, como, por exemplo, algum tipo de gás, para você controlar a parte do bioprocesso. Esse tipo de sensor de análise, de monitoramento, a gente desenvolve também aqui no nosso instituto. Nós somos também uma unidade credenciada no âmbito ANP, temos projetos tanto na ANP como projetos na âmbito da ANEEL e projetos aí na Embrapi, principalmente aí, ultimamente nos projetos Rota 2030. E falando no Rota 2030, nós temos aqui também no Instituto um Centro de Mobilidade Sustentável Inteligente, que trabalha na parte de formação de recursos humanos para veículos a combustão, veículos híbridos e veículos elétricos também. Desde a parte, nós temos aqui também os dinamômetros, a gente faz todos os testes operacionais, né? Desde uma TRL3, né, até TRL9. Na figurinha 2 aqui, a gente trabalha aqui nós temos uma planta piloto de produção de células de íons lítio, né, supercapacitores, e por aí, e aqui a última figurinha mostra aqui o laboratório, a gente faz toda a parte do escalonamento de processos, né, através dos nossos bioreatores. Uma das expertises que nós temos aqui nessa interface dos biocombustíveis, que é o combustível para depois para você colocar numa dada aplicação, nós fazemos justamente esse trabalho aí, que é desenvolver e produzimos aqui um dispositivo eletroquímico que converte a energia química, nesse caso, estamos falando aqui dos biocombustíveis, e energia elétrica para distintas aplicações. Nessa transparência aqui, você pode ver aqui, por exemplo, o biogás, que é aí fruto de vários tipos de resíduos, né? Onde você pode usar esse biogás aí para você produzir energia elétrica através de passando aí por um dispositivo eletroquímico que converte então essa energia química em energia elétrica, que é a célula combustível. Nesse caso específico aí, uma célula combustível de óxido sólido. Um outro exemplo aí é pegar o biofuel, né? De diferentes fontes que foram apresentados por alguns colegas aqui que apresentaram anteriormente, para você aplicar também na questão da eletromobilidade. Para aplicar na eletromobilidade, se você pensar no ponto de vista das emissões zero, nós estamos falando aqui da utilização, invariavelmente, das células a combustível, né? Seja do tipo PEM, né? Ou seja do tipo de óxido sólido. Então, a célula combustível, hoje, em alguns veículos já a nível mundial já está sendo usada a questão da eletromobilidade, mas com certeza vai ser aí a versão final, né, dos veículos do futuro, seja movidos a biocombustíveis, a hidrogênio verde, qualquer outro tipo de elemento, vai ter uma célula combustível integrada no sistema. E em termos de célula combustível, então nós somos especialistas aqui na nossa área de materiais, nós desenvolvemos materiais avançados para a fabricação de componentes e também do próprio dispositivo da célula combustível, desde da produção do pó da escala nano, para produzir a tinta, seja para produzir também os substratos e, consequentemente, o eletrólito e o próprio dispositivo em si. E, por fim, nós temos que é uma área que é desenvolvimento de materiais à base de carbono, seja grafeno, nanotubos de carbono, ou carbono nanoestruturados, que são partes importantes, por exemplo, em células a combustível microbiana, onde se usa aí como anodo, né, as fibras de carbono, ou mesmo as fibras de carbono aí como elemento do cátodo para você produzir energia elétrica a partir da interação das bactérias aí, principalmente com a questão do lado do anodo da célula, que faz a conversão dessa energia, entre aspas, né, bacteriana, né, em energia elétrica. Então, aí temos aqui um gráfico que mostra aí a voltagem atingida e as densidades de corrente também atingidas. Então, pessoal, isso aqui foi realmente uma coisa muito rápida, só para mostrar para vocês, mas nosso potencial aqui é bem maior, nosso laboratório também temos uma área bem grande aqui para vários tipos de aplicações, e ser parceiro em projetos de biocombustíveis, seja com outras universidades, ou com outros ICTs, ou mesmo com as unidades Embrapis que estão aqui nesse contexto aqui desse evento aqui. Muito obrigado, Luciano. Obrigado, Berton. Então, a gente vê aqui o pessoal do Instituto Senai de Eletroquímica com foco na área de bioeletrificação, né, que é um dos temas aqui de novos biocombustíveis nessa parceria com o BNDES. Então, a gente
tem aí um conjunto de competências, não só de quem está apresentando, mas também de outras unidades que podem ser somados nos projetos, né? Lembrando que os projetos podem ser feitos com mais de uma unidade em parceria, se for o caso. Bom, gente, queria agradecer ao Berton aí pelo tempo também e convidar o Ernesto, que vai falar em nome da UFSCar. Ernesto, pode ficar à vontade para colocar a apresentação. Boa tarde, meu nome é Ernesto, eu sou aqui da Universidade Federal de São Carlos. PowerPoint, vamos ver se... Eu não sei se eu já comentei, mas eu sempre tenho alguns problemas com computadores, né? Eu sempre brinco que eu gosto tanto deles, mas não tem jeito deles gostarem de mim. Fica Tanto que eu tranquilo, trago... professor, fica tranquilo. Bom, gente, é assim, ó, para eu conseguir atualizar agora o Zoom para a apresentação, eu tenho que sair e entrar de novo. Então, vou pedir para o Vinícius, que deve estar aqui, e já está com a nossa apresentação, que ele faça a apresentação enquanto eu falo. Pode ser? Então, quem vai compartilhar a tela é o Vinícius. Vinícius, me avisa se está tudo, se você pegou o tom. Gente, mas é incrível isso, é absurdo. A tela já está aparecendo para a gente. Aí, pô. Pronto, olha lá, pronto, já resolveu. Obrigado, Vinícius, e desculpem pela falta de jeito. Veja, a nossa unidade Embrapi, aqui na Federal de São Carlos, ela é especialista em materiais. E o desenvolvimento de novos materiais, estudo de propriedades de materiais, estudo de características, tanto em tecnologias aditivas como também em tecnologias disruptivas. Talvez em algum momento, não hoje, e talvez esse não seja um fórum adequado, a gente precisa rediscutir o papel do uso da mobilidade ou da forma como a mobilidade vai ser encarada daqui 10 ou 15 anos, tendo em vistas as mudanças que estão ocorrendo na Europa e na China, menos na questão do uso de energia elétrica ou de baterias ou de células a combustíveis, mas muito mais na questão de como o automóvel, a eficiência do automóvel, porque hoje qualquer eficiência que se fale, você divide por pelo menos 10, que o papel do automóvel não é ir ao carro, é levar o Ernesto. E o Ernesto pesa 100 quilos e o carro dele é 1 tonelada. Então, estas questões, eu acho que em algum momento elas vão entrar na agenda, na verdade, me perdoem, elas já estão na agenda e já tem projetos pilotos, tanto na China quanto na Europa, rodando sobre esse assunto, tá? Bom, voltando aqui para a Universidade Federal de São Carlos, o curso de Engenharia de Materiais foi fundado junto com a universidade lá em 1970. E o que eu costumo dizer é que a ciência e engenharia de materiais, a partir desse núcleo base, ela transbordou para o departamento de Química, para o departamento de Física, para a Engenharia Química, para a Engenharia Mecânica e também até mesmo em outros lugares onde ciência e engenharia de materiais ela é abordada com uma visão diferente, como, por exemplo, na fisioterapia, na terapia ocupacional, tanto na questão de próteses, como na questão da ergonomia, como na escolha de materiais adequados para dar conforto para alguém que tem algum tipo de necessidades especiais. A nossa universidade não é unidade Embrapi, nós somos unidade Embrapi bastante jovem, acabamos de fazer 2 anos, temos somente 13 projetos em andamento, mas a universidade ela tem uma história muito grande de interação com a empresa. Neste momento, ela tem 100 contratos com empresas de assessoria técnica e desenvolvimento tecnológico. E se a gente conta a partir de 2017, nós temos mais de 600 projetos desses diferentes tipos. Para vocês terem uma ideia do impacto da Universidade Federal de São Carlos, 85% dos cultivares de cana-de-açúcar do estado de São Paulo tem marca UFSCar, que foram desenvolvidos no nosso campus de Araras,
e onde fica, há muito tempo atrás era o Instituto de Açúcar e de Álcool, e que depois passou a ser parte integrante da nossa universidade. Próximo, por favor. A unidade, a gente chama ela de unidade aberta, porque ela tem o desejo de acolher qualquer professor que, preservado o escopo, que trabalhe com ciência ou engenharia de materiais e que possa colaborar na interação com a empresa. Próximo, por favor. Bom, um outro ponto forte da Universidade Federal de São Carlos, eu diria que são 2 pontos muito fortes. Primeiro é o baixo custo da cidade. E o que isso implica? Que os valores de bolsas que nós pagamos em São Carlos dá para os bolsistas viver com uma comodidade compatível, seja com título de doutor, seja com título de mestre. E a outra é o parque de equipamentos. O parque de equipamentos que nós temos é muito sólido e ele soma pelo menos 60, 70 milhões de dólares de equipamentos para as mais diferentes finalidades e de todos os portes possíveis, né? Próximo, por favor. O que eu vou abordar hoje, na verdade, eu gostaria que ela fosse vista dentro de um escopo maior, como exemplo do que nós fazemos. O que nós fazemos? Nós fazemos materiais. Para quê? Como esses materiais podem ser usados para biocombustíveis? Por exemplo, aqui eu trouxe a produção de etanol via reforma a partir de etanol, que é coordenada pelo professor José Maria Bueno, do Departamento de Engenharia Química, em colaboração com o Dr. Cauê Ribeiro, que é pesquisador da UFSCar, mas ele é vinculado à Embrapa CNPq aqui de São Carlos. Próximo, por favor. O que se faz aqui é, a partir do etanol, nós desenvolvemos catalisadores adequados para converter esse etanol, normalmente ou em mistura de hidrogênio, ou hidrogênio e monóxido de carbono, ou com agregação de valor a partir de uma segunda fonte, formando um segundo tipo de molécula. Vocês não produzem biocombustível? Não, a gente não produz. Neste caso, a gente usa o etanol, um biocombustível, tanto como combustível para aquilo que a gente chama de queima, ou para gerar hidrogênio, que pode ser a entrada de uma célula combustível. Mas isso não serve para mobilidade. Não serve mesmo, tá? Como para fazer agregação de valor via síntese orgânica. Próximo, por favor. Esses materiais normalmente são materiais à base de... caminhar para a conclusão, por favor. Tá certo. Pode ser. São materiais... volta por favor. São materiais... normalmente são materiais à base de ferro e de cobalto. E desculpa, próximo, por favor. Bom, uma outra coisa que a gente faz é usar o resíduo da produção de biocombustível, por exemplo, o glicerol, lá da produção de biodiesel, como agregação de valor próximo, no caso da eletrólise da água. Então, em vez de você estudar a oxidação da água, você estuda a oxidação do glicerol em moléculas de alto valor agregado e, simultaneamente, produz hidrogênio. Próximo, por favor. E, finalmente, a gente desenvolveu catalisadores para serem usados, na verdade, é uma pesquisa bastante fundamental, que podem ser usados em células a combustível. Próximo, por favor. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, numa célula combustível, a gente pode usar hidrogênio ou, por favor, próximo, a gente pode usar etanol na oxidação. E o que nós fizemos aqui? Aqui vocês estão vendo sobre platina, que é o catalisador convencional, e aqui no catalisador que nós desenvolvemos, a base de platina, um segundo metal, platina, uma heteroestrutura, onde você vê um efeito multiplicado por 4, 5. Tá? Este resultado, ele é um resultado muito importante, que este é o primeiro eletrocatalisador que converte o etanol completamente a CO2 e água, descrito na literatura. Tá? Próximo é o encerramento. Muito obrigado e desculpe pelas intercorrências. Bom, professor Ernesto, obrigado pela apresentação. Bom, a gente viu aí que cada unidade tem uma competência e a ideia da Embrapi na nossa rede é justamente ter competências complementares que possibilitem vários tipos de projetos. E queria agora abrir aqui para a sessão de perguntas e respostas. Vocês podem fazer a pergunta direto, oralmente, levantando aí a mão e a gente dá a palavra,
ou se tiverem interesse, podem fazer a pergunta pelo nosso chat. A Maísa Ribeiro perguntou aqui quais as unidades Embrapa presentes nesse contrato, né? As unidades que estão aqui hoje, estão voltadas aos novos combustíveis através do biogás. Alguma unidade quer responder? Olá, aqui é a Laísa do Easy Biomassa, tudo bom? Nós do Easy Biomassa trabalhamos, tá, com conversão de biogás, CO2, gases em geral, através da síntese Fischer-Tropsch. A gente consegue trabalhar com a conversão em hidrocarbonetos, né, biocombustíveis em geral. Complementando aí a resposta da Laísa, biogás envolve várias coisas, né? Envolve desde o processo ali de fermentação e produção, mas às vezes novos materiais para motores, método de armazenamento. Então, assim, é uma pergunta um pouco genérica e, dependendo da necessidade, a gente tem diferentes unidades Embrapi que podem trabalhar além do Easy Biomassa. Obrigada, Laísa, obrigada, Luciano. Acho que a gente pode passar aqui para o André, André Lima, que levantou a mão. Obrigada, Laísa. Boa tarde, pessoal. Primeiro, parabenizar as apresentações e agradecer também a oportunidade de interação aqui. Eu sou da empresa Tupi, sou PMO da área de P&D disruptivo da empresa, e nós já temos alguma experiência, alguns projetos com o pessoal aí do Mato Grosso do Sul, do Easy, e também com o pessoal de eletroquímica de Curitiba, né? A minha pergunta é mais nesse modelo da parceria BNDES-Embrapi. Eu vi ali no início das apresentações que foi comentado que para pequenas e médias empresas tem uma fatia maior de cobertura dos gastos, né? E também foi comentado que para projetos colaborativos também teria essa fatia aí de até 50%. A minha pergunta é se esses projetos colaborativos também envolvem grandes empresas ou se é restrito a pequenas e médias, né? E se for esse o caso, eu queria entender qual seria, ou se existe uma diferença em relação ao modelo tradicional Embrapi, que a gente já está acostumado dos 33%, em relação a essa parceria do BNDES para as empresas de grande porte. Tá, André, no caso do projeto que seja consorciado, pode ter grande empresa, mas é necessário que tenha pequena ou média empresa participante. Se for um consórcio só de grandes empresas, o aporte é de 1/3. Havendo pequena e média empresa no projeto, a gente chega aos 50%. Tem um tópico que eu acredito não ter abordado, só aproveitando a sua pergunta. A gente tem também uma parceria com o Sebrae, e essa parceria com o Sebrae ela continua valendo aqui junto com o BNDES. Então, além do recurso aportado pela Embrapi junto com o BNDES, no caso de micro e pequena empresa, o Sebrae também pode custear uma parte do que é devido para a micro e pequena empresa pagar, tá bom? Perfeito, obrigado, Luciano. Vamos seguir agora com uma pergunta ou comentário, né, do Luiz Gussen, do IFSC USP, Unidade Embrapa. Obrigada, André, pela pergunta. Ótimo. Eu fiz um questionamento aí do que eu vou falar agora, também pelo chat, mas eu direcionei exclusivamente para o Luciano, porque eu achei que poderia interessar especificamente a ele. A história é a seguinte, meu caro Luciano. Nós somos uma unidade Embrapi aqui já há 2 anos e pouco, quase 3, e a nossa expectativa de negócios tem crescido e o leque de oportunidades que estão aparecendo em outros segmentos que a gente atua está cada vez melhor, tá? Na área de bioenergia, especificamente, de bioeletricidade, de bionegócios, de biodesenvolvimentos e coisas desse tipo, a gente tem usado um pouco da competência do nosso instituto, que tem um segmento
de atividade voltado para o segmento de ótica, fotônica e instrumentação. E esse projeto é um projeto que prevê uma criação de uma unidade piloto dentro da USP para transformação de lixo orgânico em energia, em bioenergia, especificamente de baixo carbono. Eu estou envolvendo energia elétrica, estou envolvendo biocombustível, biofertilizante, tudo vai ser o resultado dessa unidade. Tem um segmento dessa unidade que cabe dentro do nosso perfil de competência da nossa unidade Embrapi, mas a maior parte é praticamente a instalação mecânica desse processo, toda a instrumentação, todo o equipamento dessa usina que vai ser montada. A empresa parceira está buscando recurso no mercado, tá? Com vários investidores e também com algumas unidades estaduais, federais, que possam colaborar no investimento inicial. Nosso investimento é da ordem de 10 milhões, e como eu ouvi agora algumas coisas bem interessantes que foram citadas pelo BNDES, eu tô mandando um chat para você aí, para ver se você, pelo que eu escrevi, você acha que a gente pode trocar algumas ideias um pouco mais profundas, não neste momento, mas eu mandar, provavelmente, alguma coisa mais completa do nosso projeto, para ver se, independente do recurso que a gente está buscando no mercado, a gente possa usar a nossa unidade Embrapi, através dessa parceria BNDES, para auxiliar na implantação desse projeto piloto. É essa a minha pergunta. Luiz, com certeza a gente está disposto a avaliar como que a gente pode trabalhar aí junto no projeto. Você já conhece que a Embrapi ela trabalha com áreas de competência, né? Sim. Mas nada impede que a gente talvez avalie se é possível juntar fontes de recursos diversas ou mesmo talvez modular o projeto para poder que cada parte sofra um determinado tipo de apoio, né? A gente vai mandar as apresentações com os contatos, você pode me contatar, a gente marca um horário para entender melhor e ficamos à disposição para conversar. Muito obrigado, eu agradeço. E só complementando, eu digo que a participação da universidade nesse programa inicial, mesmo com área de competência não específica desse projeto, é a cessão de um espaço no nosso campus, que nós estamos negociando com a reitoria, para a montagem dessa unidade, onde o resultado do que se vai observar no desenvolvimento desse projeto, em termos de energia, biocombustível, vai ser usado na própria USP para manutenção da energia elétrica do campus, para utilizar biocombustível na frota veicular da própria unidade e servir como um laboratório de pesquisa. Ali dentro tem várias ações que estão dentro da nossa área de biodesenvolvimento, de bioenergia, que o nosso centro de competência pode utilizar. Então, nós já temos um primeiro projeto que é um pequenininho, perto desse valor, mas, de qualquer forma, já agrega alguma ação que nós possamos fazer em prol da nossa unidade. Mas eu vou entrar em contato com você, a gente vai falar melhor sobre isso, tá bom? Ok, te aguardo. Agradeço a sua resposta. Obrigado. Mais alguma pergunta? Eu verifiquei aí que o pessoal no chat estava colocando algumas perguntas. Só para comentar aqui, o Donato perguntou se o Easy Biomassa não era uma unidade Embrapi. E sim, o Easy Biomassa, aí a Laísa comentou, é uma unidade Embrapi, eles atuam fomentando projetos com recursos Embrapi, mas para a parceria da Embrapi e do BNDES, a gente precisa de uma habilitação extra. Então, o Easy Biomassa já entrou com o pedido e eles estão finalizando o credenciamento para atuarem com o recurso da parceria, ok? Muito obrigado, hein? De nada, Donato. O Roberto perguntou aí também como que faz para fazer um projeto, para apresentar um projeto que tem no papel. É só procurar uma das nossas unidades, tá? O fluxo da Embrapi é contínuo, então a negociação do projeto é direto com a unidade, você não precisa esperar abrir um edital. Então, Roberto, o site da Embrapi tem as unidades e eu coloquei aí o meu e-mail, caso você queira ajuda para identificar a melhor unidade, a unidade que tenha uma competência tecnológica mais próxima do seu projeto, tá bom? Mais alguma dúvida? As unidades também podem
podem falar um pouquinho se quiserem, ok? Bom, pessoal, se não tiver mais nenhuma dúvida, queria ressaltar que a gente se mantém aí à disposição. Os nossos contatos vão ser enviados junto com as apresentações, e quem tiver alguma necessidade de apoio para encontrar a unidade Embrapi adequada, a gente pode fazer o direcionamento, a Júlia comentou, e também algum projeto que seja um pouco mais complexo, que vocês queiram discutir algum detalhe, a gente fica à disposição. A gente está com recurso, conforme foi comentado aí, para outras áreas, junto com o BNDES. Então, tendo projeto que precise de apoio para a inovação, em que vocês tenham interesse, a gente está à disposição para conversar e trabalhar em conjunto. Pessoal, obrigado. Queria agradecer a todos que apresentaram, aos colegas do BNDES, da Suzano, da Sinoquem e das unidades Embrapi. Eu espero que a gente tenha bastante sucesso aí em alavancar projetos e ter cada vez mais tecnologia aí nessa área. Obrigado e boa tarde para todos. Boa tarde, obrigado também. Obrigado a todos aí. Boa tarde a todos. Boa tarde, muito obrigado.